Previsão de geada causa alerta entre cafeicultores. Enquanto o Brasil busca retomar as exportações da carne bovina in natura para os Estados Unidos, o país norte-americano quer mandar trigo a taxa zero para o Brasil. O mercado do campo desta segunda-feira, 17 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e você acompanha a partir de agora o Mercado do Campo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O câmbio deve cair de R$ 3,35 para R$ 3,30 para o fim do ano. É o que prevê o Boletim Focus lançado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para 2018, o câmbio deve ficar em R$ 3,34. Hoje, com o cenário político menos intenso em Brasília, a moeda americana oscilou entre os R$ 3,18, terminando o dia a R$ 3,18 mais 20, registrando uma queda de 0,12%. Enquanto isso, o índice Ibovespa, que aponta o volume de negócios com as principais ações de empresas brasileiras aqui na B3, acentuou uma leve queda de 0,34% a 65.212 pontos, depois de uma sequência de altas que nós acompanhamos na última semana. E o dólar, ele influencia diretamente o agronegócio brasileiro e não só por causa das exportações, mas porque a maioria dos insumos utilizados nas lavouras vem de fora do país. E o Brasil é um dos países que mais consomem agroquímicos, mas ainda assim esse número não é considerado alto de acordo com conforme as nossas produtividades. Essa informação que a Nelise Nicolodi traz em a reportagem que vem do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Segundo a Anvisa, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, contra 93% no resto do mundo. O que as pessoas têm que entender é que isso é uma necessidade para se produzir. Hoje tem-se alternativas para se produzir de forma sustentável, enfim, só que para atingir aos picos produtivos que hoje se consegue atingir, tem que ter muito mais estudo de base para essas técnicas alternativas. E hoje o que o produtor tem à sua disposição para atingir esses picos produtivos é sim utilizar os agrotóxicos, mas claro, de maneira consciente, através da recomendação do engenheiro agrônomo, no momento certo, na hora correta. Enfim, ele tem que seguir uma recomendação técnica para poder utilizar esses agroquímicos, esses agrotóxicos. O clima do Brasil contribuiu para esses números. Por não contar com invernos rigorosos que reduzem a população das pragas, como acontece com países localizados distante da linha do Equador, é necessário utilizar aditivos químicos para proteger as plantações. Por outro lado, enquanto esses países aguardam a neve derreter para realizar o plantio da primavera, o Brasil está colhendo sua segunda ou até terceira safra do ano. Isso é muito associado às diferentes regiões do Brasil. Conforme aumenta a latitude, vem tendo uma importância mais do frio com relação a esse efeito climático sobre controle de alguns organismos nocivos. Só que se tu for analisar nos últimos anos, em toda a escala do Brasil, pegando desde as latitudes menores até as maiores, a gente não tem tido invernos rigorosos, E isso tem contribuído muito para que algumas pragas que têm uma mortalidade natural ao longo do inverno, elas estão permanecendo. Então isso tem agravado um pouco a população de organismos nocivos, Tanto de plantas daninhas, quanto a permanência de algumas doenças e também de insetos pragas. Grande parte da área cultivada com grãos no Brasil é através do sistema de plantio direto, onde o uso de herbicidas para dessecação pré-plantio é grande. Mas se não utilizássemos esse sistema, teríamos que fazer da forma convencional, arando a terra e gerando sérios problemas de erosão e consumo excessivo de combustíveis fósseis. Consumiríamos menos agrotóxicos, mas emitiríamos muito mais gases de efeito estufa.
reduziu a questão da semeadura do plantio direto, né? Ele reduziu essa questão de queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que deve ser analisado é que a dessecação, se a gente for trazer pelo viés da questão do impacto disso na produção de alimentos e algum resíduo que possa ter, que seja prejudicial à saúde humana, isso praticamente não existe, né? Porque isso é algo feito lá na pré-semeadura, né? E outra questão também, hoje já está se substituindo essa parte da dessecação, por exemplo, pela rolagem, pela utilização de rolo-faca, enfim. Hoje a gente tem alternativas, né? Conhecimento é o que mais se gera no Brasil. E aí até uma crítica construtiva, o conhecimento no Brasil ele é gerado, só que ele não chega até o agricultor. E o que chega no agricultor ele já está muito talhado, para ser já com um aspecto mais voltado para a parte econômica, né? Eu acho que tem muito conhecimento e ele precisa ir até o agricultor. Mas técnicas a gente tem. A gente já faz muito. O nosso sistema plantio direto, ele já agrega muito a questão da sustentabilidade do sistema em si. E isso as pessoas também têm que levar em consideração. Porque hoje o agricultor ele traz muito mais benefícios para a sociedade em si do que tudo isso daí que é simplesmente lançado, né? E às vezes o pessoal lança sem ter um conhecimento técnico e aprofundados a respeito. Pelo menos por enquanto, os agrotóxicos são vistos como um insumo necessário à viabilidade da maioria dos sistemas produtivos rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção mundial de alimentos terá de crescer 70% até 2050, para dar conta do aumento da população, dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. E o Brasil deverá ser o protagonista desse incremento. O cenário que favorece o crescimento da produção de alimentos, além da disponibilidade de terra e água, é a tecnologia tropical. De 1990 a 2015, a área plantada no Brasil cresceu 53%. No mesmo período, a produção aumentou 260%. Eu acho que é muito mais uma questão técnica, né? É muito mais uma questão técnica e também uma questão de alarme. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, elas devem tomar cuidado, porque se produz tanto hoje no Brasil, é porque a gente tem insumos para se produzir. E isso daí não deve ser levado pelo lado que isso é prejudicial para o ser humano, né? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está nos Estados Unidos para tratar da retomada da exportação da carne bovina in natura para o país norte-americano. A importação da carne in natura foi suspensa no último mês, depois que foi registrado o abscesso em alguns lotes da mercadoria. O Brasil demorou 17 anos para abrir este mercado. Hoje, então, está acontecendo esta reunião lá nos Estados Unidos. Amanhã deverá haver uma nova reunião entre o setor empresarial dos dois países e na quarta-feira, então, o ministro Blairo Maggi retorna ao Brasil. Os Estados Unidos têm interesse em continuar com essas negociações com o Brasil, porque eles querem também, ao mesmo tempo que eles vão voltar a comprar a carne brasileira, eles querem oferecer o trigo norte-americano com taxa zero para o Nordeste brasileiro. Para retomar, então, as exportações da carne bovina in natura, o Brasil está propondo que a carne da parte dianteira do gado seja vendida em cubo ou em tiras, evitando, então, esse problema do abscesso. Também foi feita uma outra proposta de mudar a composição da vacina contra a febre aftosa. Esses assuntos estão sendo avaliados hoje. Eu falei no trigo, então, que o Brasil tem interesse em vender, os Estados Unidos têm interesse em mandar trigo americano para o Brasil com taxa zero para o Nordeste. Vamos então ver os preços do trigo nesta segunda-feira na Bolsa Futura de Chicago. Últimos negócios para o mês de setembro a $5,06 por bushel, uma variação positiva de quase 1%. Contratos para dezembro a $5,30 por bushel, queda de 0,88%. Contratos para março do ano que vem a $5,50 por bushel, queda de 0,81%. E contratos para maio do ano que vem a $5,60 por bushel, variação também negativa de 0,84%. O mercado do campo faz o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho nós voltamos com os preços do café. Até já!
Risco de geada para esta madrugada deixa produtores de café em alerta. A previsão é do Instituto Agronômico do Paraná e do Sistema Meteorológico do Estado. O IAPAR orienta os produtores para os cuidados com o manejo com os pés de café, que varia de acordo com a época do plantio. Essa previsão é para o oeste da região do Paraná e também para os próximos dias há mais previsão de geada. Com essas informações, vamos ver como ficam os preços do café na Bolsa Robusta de Londres, café robusta na Bolsa Futura de Londres. Últimos negócios, vencimento para o mês de julho a $2.140 por tonelada. Uma variação, portanto, negativa de 1,15%. Contratos para setembro a $2.126 por tonelada, queda de quase 1%. Novembro deste ano, contratos a $2.109 por tonelada, queda de 0,98%, e contratos para janeiro do ano que vem a $2.087 por tonelada, queda também de quase 1%. De Londres, vamos então para a Bolsa Futura de Nova York. No café arábica, vencimentos para julho. Últimos negócios a $1,31 por libra-peso, variação negativa de 0,11%. Contratos com vencimento para setembro a $1,33 por libra-peso, variação negativa de 0,11%. Contratos para o mês de dezembro a $1,37 por libra-peso, uma queda de 0,10%. E contratos para março do ano que vem a $1,40 por libra-peso, queda também de 0,10%. Agora, no Brasil, vamos ver como encerraram os contratos do café para essa segunda-feira. De acordo com o ajuste atual, contratos para julho ficam a $155,25 a saca, variação positiva de 1,90%. Contratos para o mês de setembro, 80 negociações, ajuste atual de $158,90, variação positiva de 1,86%. Contratos para o mês de dezembro, com uma variação também positiva de quase 2%, ajuste atual a $164,40. E contratos para setembro do ano que vem, $170,75 a saca, variação também positiva de quase 2%. E eu falei no início desse bloco, então, que tem previsão de geada para o oeste do Paraná. Por isso, nós vamos para os estúdios da Somar, onde está a Juliana Rezende, que tem as informações do tempo para essa e outras regiões do país. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. A semana já começou com temperaturas baixas no centro-sul do país e durante os próximos dias ainda há risco para a manutenção dessa sensação de frio e pode ainda acarretar em episódios de geada, especialmente em algumas lavouras de cana-de-açúcar. Os índices de umidade do solo ainda seguem um pouco mais elevados no sul do país, especialmente no oeste gaúcho. Durante os próximos 5 dias, o predomínio é de tempo seco na maior parte do centro-sul do país, com pancadas no leste da região sudeste e a faixa leste do estado de São Paulo, que pode chover os maiores acumulados de até 30 milímetros. Isso ocorre até o dia 22 de julho. E é durante este período que as temperaturas tendem a declinar ainda de forma intensa. No oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, as temperaturas no início do dia ficam próximas de 0 até 2 graus. E é justamente nessas áreas que há risco até para episódios de geada, que podem afetar algumas lavouras de cana-de-açúcar. Durante os próximos dias, a expectativa é de que volte a chover, só que somente se concentra essas pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. Ainda são pancadas de fraca intensidade. Nas demais áreas do centro-sul do país, a expectativa é de tempo seco e sem chuva. Agora, durante este período, as temperaturas já começam a se elevar, essa massa de ar mais frio perde intensidade. E agora as mínimas, tanto no oeste do estado do Paraná, como também no sul do estado do Mato Grosso do Sul, ficam próximas de 14 até 16 graus, agora sem risco mais para episódios de geada. Volto com você no estúdio.
Obrigada, Juliana. E a colheita do milho gira em torno de 25%, o milho safrinha, né? E hoje o milho operava em alta aqui no Brasil. Vamos ver então como que terminou o mercado do milho nesta segunda-feira, começando pela Bolsa de Chicago. Vencimentos para o mês de julho. Ainda não temos os últimos negócios, então vamos para os vencimentos de setembro, que encerraram o dia a $3,75 por bushel, com uma variação negativa de 0,33%. Contratos para dezembro a $3,88 por bushel, variação de 0,38%, também negativa. E contratos para março do ano que vem a $3,98 por bushel, queda de 0,37%. E no Brasil, na Bolsa Brasileira, contratos negociados para o mês de setembro foram 730 contratos, um mês então muito importante, e os últimos negócios fecharam a R$ 26,47 a saca, uma alta de 1,85%. Contratos para novembro a R$ 27,80 a saca, alta de 1,28%, e contratos para janeiro do ano que vem a R$ 28,30 a saca, mais uma variação positiva de 1,80%. O mercado do campo faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O período de vazio sanitário para a soja começou no dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro. O engenheiro agrônomo Alfredo Dias orienta o sojicultor a como proceder durante esse período. Vamos acompanhar na entrevista. O vazio sanitário da soja segue até o dia 15 de setembro e é sobre este assunto que eu converso com o pesquisador da Fundação Chapadão, Alfredo Ricieri Dias. Alfredo, qual que é a importância do vazio sanitário e por que o produtor deve respeitar esse período? Olá, Miriam e amigos. É extremamente importante para que se tenha uma eliminação de soja voluntária nas suas propriedades, né, a fim de eliminar plantas que possam servir de ponte verde e que ficam mantendo estruturas do fungo, da Pacopsora parquirrise, na sua lavoura. Dessa forma, eliminando essas plantas, né, ele vai ter uma menor fonte de inóculo na próxima safra. Então, aí a grande importância, começar a safra sem inóculo ou quando tiver com baixa quantidade desse inóculo. Para assim, algumas estratégias, principalmente a de controle químico, né, terem sucesso no decorrer da sua lavoura na safra 17 e 18. E o produtor que desrespeitar o vazio enfrenta aí algumas penalidades. Sim, existe, né, uma normativa estadual que tem em vários estados brasileiros. Nós daqui do Mato Grosso do Sul somos um desses estados. Ela é uma lei que obriga o produtor a fazer a eliminação das restos de cultura de planta voluntária. Se não for bem feita ou não estiver totalmente eliminada, ele está sujeito à penalidade de multa, né, na sua propriedade. Alfredo, como que está a questão da ferrugem asiática aqui em Mato Grosso do Sul? Bom, na última safra, os nossos levantamentos dentro da área experimental, para aquelas épocas de semeadura da fase inicial, teve um comportamento normal de modo geral. No entanto, no decorrer da safra, quando foi se aproximando ao final da cultura, né, daqueles plantios um pouco mais tardio, notou-se um agravamento da sua severidade. Teve um comportamento muito agressivo e algumas estratégias de controle de fungicidas que eram utilizados não estavam apresentando a mesma performance nesse momento. O FRAC faz um alerta em relação à resistência de fungicidas. Isso, esse alerta, o FRAC, que é o comitê organizador que monitora a resistência de fungos em todo o país e, na verdade, mundial, né, emitiu esse alerta de algumas regiões do Brasil com resistência do fungo a um grupo químico de fungicida que é muito novo utilizado, que são as carboxamidas. A expectativa é que ela durasse um pouco mais de tempo, mas segundo através desse monitoramento durou pouco menos de 3 anos. Dentro desses 3 anos houve uma redução dessa performance
que é o que essa carta mostra. E um dos locais das regiões em que se apresentou essa deficiência de algumas carboxamidas foi aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse alerta é em cima disso, né, que vem a calhar a importância do vazio sanitário como uma estratégia de controle dessa doença, né, somada a essa deficiência dessas carboxamidas ou até mesmo de alguns outros grupos químicos de fungicidas, juntar todas as estratégias para poder o produtor conviver de uma forma mais tranquila com essa doença na cultura da soja, que hoje seria a mais importante do nosso estado. Ok, muito obrigada por suas informações, Miriam Valadares, para o SBA. Obrigada, Miriam. E a ampla oferta de grãos no Brasil e no mundo pressionam os preços dos produtos agrícolas. Esse dado está no relatório da FC Store, que cita especialmente as safras recordes no Brasil e nos Estados Unidos. A boa notícia desse relatório é que a China não está prevendo uma diminuição das importações da soja brasileira. E os preços da soja aqui no Brasil têm pouca oscilação, com a estabilidade na Bolsa de Chicago e também no câmbio. O clima no meio oeste dos Estados Unidos ainda é quente. E, além disso, os preços sofrem a pressão do posicionamento dos fundos, porque há uma grande especulação no mercado. Com isso, vamos conferir os preços da soja nesta segunda-feira na Bolsa Futura de Chicago. Últimos negócios para o mês de agosto, a R$ 9,85 por bushel, uma variação negativa de 0,40%. Contratos para setembro a $9,89 por bushel, variação também negativa de 0,35%. Contratos para o mês de novembro a $9,97 por bushel, queda de 0,39%. E contratos para janeiro do ano que vem a $10,06 por bushel, variação também negativa de 0,39%. Mais uma vez, vamos aos estúdios da Somar, onde está a Juliana Rezende com mais informações do tempo. A produtividade da safra atual de cacau do país deve garantir um aumento de 6% em comparação à safra anterior. O maior destaque vai para o estado do Pará, enquanto que na faixa leste do Nordeste as últimas chuvas que ocorreram garantiram aumento de disponibilidade hídrica nessas regiões, especialmente para as áreas produtoras de cacau. Durante os próximos 5 dias, a expectativa ainda é de algumas pancadas de chuva ocorrendo nas áreas litorâneas do Nordeste, mas especialmente se concentrando nas áreas mais ao norte, enquanto que no Pará as pancadas também ocorrem nas áreas mais ao norte do estado. Agora, na faixa mais ao sul do estado paraense, a expectativa ainda é de tempo mais seco e sem chuva abrangente. Isso ocorre até o dia 22 de julho. Durante o período seguinte, esse padrão de chuvas ainda não deve se modificar. As pancadas ainda ocorrem nas áreas mais ao norte do país, garantindo pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do Pará, enquanto que no Nordeste as chuvas agora se espalham um pouco mais pela faixa leste, garantindo acumulado de água de até 15 milímetros. Durante o terceiro período, esse padrão de chuvas deve persistir. As pancadas de chuva não alcançam as áreas mais do interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul do Pará. As pancadas ainda se concentram no norte do Pará e também na faixa leste da região Nordeste. Isso ocorre até o dia 27 de julho. Então, especialmente nas áreas produtoras do leste da Bahia, as lavouras ainda seguem beneficiadas com essas pancadas de chuvas frequentes. O mesmo ocorre também para as áreas mais ao norte do estado do Pará. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E o Mercado do Campo faz um giro na Fazenda Três Barras, onde está Adriano Idival. E lá estão sendo oferecidos animais das raças Nelore e Sindo. Adriano, é com você. Valeu, Sara. Um abraço a você também. Muito obrigado pelo espaço cedido, gentilmente cedido para nós aqui dentro do Mercado do Campo. Nós estamos falando do estúdio aqui no Centro de TV, em Campo Grande, né? Próximo aqui do lado da Fazenda Três Barras, porque fica pertinho de Campo Grande. Estou o Fernando Carvalho, da Carvalho Assessoria, e eu. Nós estamos aqui para apresentar ao mercado excelentes oportunidades de investimento. Eu digo que é oportunidade porque nós temos animais com qualidade, Fernando, e um preço muito acessível também. Então, não deixa de ser uma oportunidade interessante, né, para os amigos investidores. Sem dúvida, Adriano. Boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. Vamos já, nosso tempo eu sei que é curto, né? Vamos colocar o lote 1
para a gente estar comentando aí, vamos estar falando durante a apresentação. Nós separamos alguns touros para estar mostrando, né, Vamos mostrar o Adriano? lote 1, pode colocar na tela, é um filho do Donato, que nós temos um touro que agrada muito pela pigmentação, né, Fernando? Ó que touro show, que comprimento de carcaça, e a parcela desse touro, nós estamos vendendo ele, parcelas fixas. Para os amigos que estão chegando agora no canal do Boi, Fernando, é interessante nós chamarmos a atenção, porque nós estamos trabalhando em 30 parcelas fixas, mais uma vez, lembrando que são 30 parcelas fixas e de R$270 só. E outra coisa, Fernando, que chama atenção, não são aquelas parcelas duplas, não. Uma mais 29 em R$270 em 30 vezes. E o frete, Fernando, como é que é o frete? O frete já está na tela lá, é o frete grátis para qualquer quantidade aqui na malha rodoviária do Mato Grosso do Sul. Então nós separamos uma torada rústica, torada campo, do Paulo Antônio Serra da Cruz, uma torada aí, filho dos principais reprodutores da atualidade, com as grandes matrizes da seleção 3 barras. Vamos estar mostrando rapidinho, né, Adriano? Pra Pode ver o 2 então, né? Pode colocar o 2 na tela. falando. Pode continuar o preço aí, né? Acho que ele já tem aí pra gente ganhar tempo. R$270 na parcela também. Só troca o touro para nós, o lote 2. Pode colocar, mantém o touro na tela para nós. Nosso tempo é muito curto. Olha um touro mancha d'água bonito aí, show de bola. Outro filho do Donato, hein, Fernando? Nós vamos estar mostrando. Nós já começamos hoje aqui a apresentação do Nelore 3 barras. Já tivemos várias confirmações aqui no período da manhã que nós entramos, porque a qualidade é grande, o preço é pequeno, a facilidade de pagamento também é diferenciada, né? Não tem parcela dupla, 1 mais 29, o frete é grátis, top 2% nesse filho do Donato. Quem gosta de pelagem diferenciada, um touro gradeado, mancha d'água, olha que oportunidade aí, ó. Lote número 2, é um filho do Donato, em vaca bitela SS, top 2% no PMGZ. Top 2%, esse touro nós estamos. O 3 nós já vendemos, coloca o 4 na tela, outro filho do Donato. Vai mostrar a bateria do Quark, ver se dá para mostrar uns touros. Vamos mostrar o 4 então? É outro filho do Donato, pode colocar o 4 na tela para mim, por favor. O lote 4, nós vamos apresentando, ele também está à venda por R$270 a parcela, um touro que todo mundo gostou muito desse touro também. Na verdade, todos os touros que são apresentados, né? Vale lembrar que o telefone está na tela da Connect Leilões, tem o site também, com todas as imagens da Connect Leilões, que a gente pode estar, o amigo pode estar acessando, vendo todas as imagens, os preços, a genealogia, né? Então pode estar pedindo para a gente, nesse telefone aí que está na tela, a gente pode estar reprisando nos próximos programas, nós vamos estar entrando ao vivo, os animais que assim pedirem para a gente. Vamos mostrar alguma coisa do Quark então? Lote 6, coloca o lote 6 na tela para mim, um filho do Quark que eu quero apresentar ao mercado. Ele vem com R$270 na parcela também, um touro com 720 quilos de peso. Mostrar essa bateria do Quark agora, bateria especial que nós separamos, um top 5% num PMGZ, 720 quilos, Quark, esse comprimento, com essa musculatura, realmente um garrote diferenciado, né? Essa bateria do Quark, a bateria bem aguardada, o pessoal pediu para a gente estar mostrando agora nesse horário. Então, lote número 6, um filho do Quark direto, top 5%, 720 quilos, apenas 270 de parcela. Apenas R$270 de parcela, pode trazer o lote 7, coloca na tela para mim, é outro filho do Quark também que nós vamos apresentar em R$270 na parcela, lembrando mais uma vez que o frete é free para o Mato Grosso do Sul, qualquer quantidade, um touro que agrada muito, uma conformação bastante interessante, muita carcaça, muito volume no seu posterior, um touro top 13%, 270 na parcela, é um evento para encher caminhão, é um evento realmente para aproveitar a oportunidade. O lote 8 pode trazer outro filho do Quark, coloca na tela para mim, deixa eu ver, pode trazer o lote 8, pode colocar na tela para nós, vamos dar agilidade, porque nós temos pouco tempo, então nós temos que mostrar o máximo de animais que nós pudermos para apresentar ao mercado, né? Outro touro que agrada muito, esse é top 5%, 270 na parcela, se o comprador for do Mato Grosso do Sul, Fernando, recebe em casa? Recebe em casa, então a torada está pronta, nós temos 2 eras de touro. Tem a torada de 3 anos, fechando 3 anos, que é o caso desse reprodutor aí, que fecha 3 anos em outubro, né? Então é com 34 meses, e também teremos a bateria dos reprodutores mais jovens, né? Então assim, aqui a gente veio para atender todos os clientes, né? Os gostos, então, né? Gosto. Tem o lote 15, pode colocar o lote 15, já que você comentou de um touro um pouco mais jovem, lote 15 é um touro que ele compõe essa bateria de touros mais jovens, é um filho do Bitelo DS, né? Vamos mostrar o filho do Bitelo DS. Vamos mostrar o 15. Tem um 15, o filho do Bitelo DS, top 5%. O 16 foi comercializado, mas podemos mostrar o 17 agora, 17, né? Põe o 17 Vamos na tela, mostrar o 17, outro filho do Bitelo DS. Na tela aí, o preço dele é R$230 na parcela, viu? Pode colocar outro filho do Bitelo, que é o 17, pode colocar também a R$230, 270, perdão, na parcela, esse filho do Bitelo DS, 270 na parcela, deixa eu ver ele. Pode colocar o preço dele. Isso, top 5% o garrote, hein? É a garrotada mais jovem, né, que a gente está apresentando aí, filho do Bitelo DS. E,
muito bem avaliada essa bateria. Nós temos uma bateria muito especial, que são os filhos do Rambo também, se você quiser estar mostrando. Vamos mostrar o filho do Rambo, lote 19, se não me falha a memória, é isso mesmo, lote 19 é o filho do Rambo. Pode trazer e põe na tela para nós, em R$270 na parcela também. Esse filho do Rambo excepcional, top 4%. É a bateria dos reprodutores mais jovens, né? A bateria dos reprodutores fechando 2 anos, 24, 25 meses, né? Tem de 22 a 25 meses nessa bateria. Mas a torada muito homogênea, torada muito equilibrada, muito bem avaliada. Todos os reprodutores da oferta do Nelore 3 Bar estão com registro definitivo, andrológico em dia, todos os exames, né? Então, olha essa bateria aí, do 19, tem um 20 também, que é um toraço também, filho do Rambo, né, pra gente estar mostrando. Vamos mostrar o 20 também, que é filho do Rambo, exatamente, bem lembrado, viu, Fernando? Pode colocar na tela para nós, por favor, o lote 20, é outro filho do Rambo, um touro excepcional, R$270 na parcela. Esse é o lote 20 também, um touro que agrada muito. Eu acho que quem trabalha com novilhas, vai inserir, precisa de um touro para inserir na novilhada agora, no início da estação de monta, compra o touro, dá tempo dele adaptar, começou a estação de monta, o touro já está na fazenda, tudo certo, né, Fernando? Nesse preço ainda. É isso aí, nós temos então uma oferta reduzida de reprodutores, apenas 40 reprodutores, né, e já foram comercializados alguns nessa manhã. O preço, o pessoal pergunta se começa daí, né, porque está achando barato, se começa daí. Não é assim, é só ligar e confirmar nesse valor, né, 270 é valor fixo, né, Adriano? Preço fixo, não tem alteração, é isso mesmo, não tem disputa, então é quem chega primeiro, quem confirma antes. Não adianta às vezes amanhã ligar, eu quero aquele lote 20, às vezes pode ter vendido, então não espere, ligue realmente, o pessoal está ligando, está atrás, que é uma oferta especial aí do Nelore 3 Bar, nós separamos para essa semana. Às vezes, exatamente, o Fernando tocou num assunto muito interessante. Amanhã você liga e quer ver o lote 20. Fala, não, meu amigo, o lote 20 já foi, já vendeu, então você tem que aproveitar. Só para finalizarmos a nossa participação, coloca o 38 na tela, porque nós temos alguns animais da raça Cindy também. Coloca só o 38 na tela rapidinho, para nós fecharmos com um trambela de ouro. E ele está à venda por R$270 na parcela também. Aí são alguns animais Cindy. Nós temos esse reprodutor que eu estou mostrando para você, um touro jovem ainda, e nós temos algumas fêmeas que vão à venda também da raça Cindy. Muito bem lembrado, né? Nós temos a bateria especial do o Nelore e Cindy 3 Barras, até para o próximo GC, no próximo momento nosso, pedir para acreditar lá no Caracteres, Nelore barra Cindy, né, 3 Barras, porque realmente o Paulo Antônio vem investindo muito, tanto na raça Nelore como na raça Cindy ultimamente, né. Pra você ter uma ideia, esse bezerro, esse garrote de 13 meses, é irmão próprio da campeã bezerra da Exposebu desse ano. Campeã bezerra Exposebu. Filho do Bulldog, grande campeã nacional na triagem, que é filha da jangada. A triagem também foi grande campeã nacional. Então a família, pai e mãe, grande campeã nacional, avó, grande campeã nacional, mais de 5 vezes matriz modelo da Exposebu. Será que está no caminho certo ou não? Bom, Fernando, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações, falando mais a respeito desses animais que vão à venda, desses animais que estão à venda, lembrando mais uma vez, no preço fixo. Não vai partir daí não, meu amigo, é preço fixo. Voltamos com você em São Paulo, Sara. Tá certo, obrigada Adriano, obrigada Fernando, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Mercado do Campo. E o programa de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!